Olá, gente. Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o Konjunktiv 1 e fazer alguns comentários sobre os comentários desse tema. Essa postagem é baseada no meu blog aprenderalemão.com e é baseada nessa postagem de 2017, que por sua vez é um update num texto que eu escrevi em 2011 no próprio blog. Então, como vocês podem ver, é um texto muito antigo e que teve um pequeno update em 2017, mas nós estamos agora em 2020 e recebi uma pergunta, acho que ontem, sobre esse texto. Então, ou seja, é um texto que ainda está sendo lido, mesmo 9 anos depois. E eu gostaria então de fazer alguns comentários a respeito disso. Agora, mais do que nunca, porque eu tenho ouvido muitas notícias, então cada vez mais eu tenho visto esse tempo sendo usado, e eu vou dar aqui um exemplo mais concreto. Então, bem no começo do tópico do blog, assim, do texto que está lá no blog, eu faço o comentário de que esse tempo verbal é, na minha opinião, o tempo mais fácil de conjugar da língua alemã, por causa da falta de irregularidades, né? Todos os tempos, todos os verbos não sofrem mudanças, mesmo aqueles verbos considerados irregulares não sofrem mudanças na sua raiz. Basta realmente adicionar as terminações verbais, e as terminações também elas são muito mais lógicas, porque todas têm a letra E, então todas têm uma marca que representa aquele tempo verbal. O único verbo irregular, no próprio texto mesmo, menciono que é o verbo sein, mas mesmo essa irregularidade do verbo sein é bem pequena. Na verdade, é só a falta da letra E em algumas pessoas, mas em geral, realmente é bem fácil de conjugar. Eu vou dar aqui um exemplo com três verbos. Eu coloquei aqui um verbo modal, o verbo können, que é muito conhecido dos estudantes. E vocês veem, se vocês compararem com o presente, ich kann, du kannst, vocês veem que é bem mais regular. Você não precisa mudar a raiz verbal. Você diz ich könne, du kannst, e assim por diante. Eu coloquei o verbo sein por ser o único verbo irregular do conjuntivo 1. E o verbo sein, vocês veem que é só uma pequena irregularidade, assim, a primeira e a terceira pessoa do singular não tem a letra E na terminação, mas em geral ela também é bem parecido com os outros verbos, né? Seien, seiet, sempre tem a terminação com a letra E, e a raiz verbal também não muda, né? Sein é o infinitivo, então esse sei também está em todas as pessoas. E eu coloquei um exemplo de um verbo completamente regular, o verbo machen, e aqui também a gente vê que as terminações são exatamente iguais, como todos os tempos. Então, como se percebe, realmente é um tempo muito, muito fácil de conjugar. É, Como ele é usado, para que ele é usado, no texto do blog eu menciono que ele é usado basicamente para duas coisas. Uma é para representar o diálogo indireto, a fala indireta. Fala indireta, discurso indireto é quando você diz com suas palavras o que não diz com suas palavras, você diz o que alguém falou de maneira indireta, né? Então você não parafraseia isso, você não muda as palavras, você diz exatamente o que a pessoa falou, só que dentro de uma fala sua. Isso é o que nós chamamos de discurso indireto. Mas na prática, no dia a dia, o discurso indireto quase nunca os alemães usam isso. Então, ele é um tempo verbal assim que é usado muito por jornalistas para marcar a linguagem indireta, quando o jornalista quer manter um distanciamento daquele texto que ele está escrevendo. O jornalista quer dizer, quando ele usa o conjuntivo eins, ele quer dizer: isso não fui eu que falei, foi outra pessoa que falou. Esta não é minha opinião, essa é a opinião da pessoa que disse. Então, é um tempo verbal muito útil no jornalismo, sobretudo em discurso político. Quando um político fala uma frase, por exemplo, talvez muito polêmica, e o jornalista quer dizer: olha, essa aqui não é minha opinião, foi o que o político acabou de falar. Esse é um tempo que pode ser muito prático. Há uma outra coisa, um outro aspecto da conjugação verbal é a questão da substituição. Eu mencionei no próprio texto que às vezes o conjuntivo eins é substituído pelo conjuntivo zwei, e eu vou explicar mais uma vez no blog, já está explicado, mas vou deixar um pouco mais claro aqui com o exemplo do verbo werden.
O verbo werden aqui, se você conjugar o conjuntivo eins e conjugar o presente lado a lado, vocês vão ver que muitas dessas pessoas elas coincidem, né? Por exemplo, a primeira pessoa ich werde é exatamente igual à primeira pessoa do presente. Então, vocês veem que a única diferença é na segunda e terceira pessoa do singular, né? Du werdest no conjuntivo eins und du wirst no Präsens, e o mesmo acontece na terceira pessoa. Então, vocês veem que há uma série de coincidências entre o presente e o conjuntivo eins. E por causa disso, fica bem complicado quando um jornalista vai escrever e ele usa a forma do presente, porque o presente pode deixar a entender que aquela é a opinião também do jornalista, ou aquilo é o que o jornalista pensa e não o que outra pessoa pensa. Os jornalistas eles têm muito cuidado ao escreverem suas notícias, porque eles não querem que essa confusão ocorra, eles não querem que as pessoas pensem é a opinião do próprio jornalista. Então, o que acontece é nesses casos onde há essa coincidência, os jornalistas tendem a substituir o conjuntivo eins pelo conjuntivo zwei, ou seja, só nessas pessoas onde essa coincidência acontece. Então, no verbo werden ficaria mais ou menos assim. As formas agora em vermelho são as formas que apareceriam num texto jornalístico, né? Na segunda e terceira pessoa do singular isso não é necessário, dá para usar o conjuntivo eins, mas nas outras pessoas os jornalistas então substituiriam o conjuntivo eins pelo conjuntivo zwei, para não deixar margem a falsas interpretações do texto, né? Então, no jornal ele escreveria ich würde, mas du werdest. E sie, es werde. E depois ele voltaria para o würde, wir würden. Então, você vê que é uma mistura, é uma salada, né? Então, os jornalistas eles acabam misturando o conjuntivo eins e zwei nos seus textos, justamente porque para evitar a confusão com o presente normal. Eles não querem usar o presente em momentos em que eles estão se distanciando daquela fala. Eu vou dar um exemplo aqui concreto, mas vou aqui repetir mais uma vez. Esse parágrafo aqui está exatamente no post, mas na verdade não é só para representar a linguagem direta. O conjuntivo eins é usado para representar uma distância entre o falante e o que ele está dizendo. É muito usado por jornalistas exatamente para mostrar que o que eles estão escrevendo não é a opinião deles. Então, muito importante lembrar disso. No jornalismo é usado para se distanciar daquilo. Olha, não sou eu que estou dizendo, gente. É o político X, o empresário X, o líder X que está dizendo isso, e então tudo que vocês estão lendo aqui não é a minha fala, é a fala de outra pessoa. Então, essa função aqui desse tempo verbal na linguagem jornalística é muito importante de ser entendida. Então, vou dar aqui um exemplo concreto de um texto que eu tirei de uma página de notícias hoje, no dia 21 de maio, 21 de maio de 2020, dia que eu estou gravando esse vídeo, e vou marcar aqui direitinho os tempos verbais para vocês perceberem. Então, esse aqui é o parágrafo. De vermelho eu marquei o presente normal, de verde o conjuntivo zwei e de azul o conjuntivo eins. O parágrafo diz o seguinte: Italiens Ministerpräsident Conte geht davon aus, dass sein Land den schlimmsten Teil des Corona-Notstands hinter sich hat. Da die Schutzmaßnahmen und Kontaktsperren langsam aufgehoben würden, müsse das Land nun mit Vertrauen und Verantwortung in die neue Phase eintreten, sagte Conte im Parlament. Italien könne aber nicht auf einen Impfstoff warten, sonst würden Gesellschaft und die Wirtschaft irreparabel geschädigt. Bem, aqui está o parágrafo. Bem no começo do texto, a pessoa que escreveu esse texto aqui, ou a jornalista, não sei se trata aqui de um homem ou uma mulher que escreveu esse texto, mas vou falar aqui a pessoa. Então, a pessoa que escreveu esse texto, ela cita o nome do primeiro-ministro italiano Conte, que pressupõe, esse geht davon aus, né, ele pressupõe que o seu país já deixou para trás a pior parte da situação emergencial do corona, né? Então, a pessoa que escreveu esse texto aqui, ela não usou o conjuntivo, ela usou o presente normal. E por quê? Com esse presente, ela está sinalizando de que
mesmo ela tendo falado aqui o nome do primeiro-ministro italiano, mas o uso do presente sinaliza de que é um resumo feito pela própria pessoa que escreveu esse texto. Então, assim, ela não está replicando tal e qual as palavras que foram ditas. Essa primeira frase do parágrafo é um resumo, digamos assim, produzido pelo próprio jornalista ou pela própria jornalista. Então, aqui, por isso, a escolha do presente. A partir da segunda frase, ela começa a representar, então, a própria fala tal e qual, né? Ela tenta dizer tal e qual, mais ou menos, as afirmações que foram ditas pelo primeiro-ministro. Então, ela fala, da die Schutzmaßnahmen und so weiter und so fort. Então, já que as medidas de proteção e de isolamento seriam lentamente eliminados aqui, cancelados, né? Então, esse würden aqui é o conjuntivo 2, e a gente viu no slide anterior, tem muito a ver com a questão do verbo werden. No plural, o verbo werden no conjuntivo 1 seria igual, então ela substituiu aquele uso do conjuntivo 1 pelo conjuntivo 2 para deixar claro, olha, não é minha fala, gente, não é minha fala. E aí, eu traduzi aqui como seria, mas, enfim, a gente precisaria ver a fala do primeiro-ministro tal e qual para entender qual seria o tempo verbal em português. Não importa muito que a explicação é do alemão. E aí continua, müsse das Land nun mit Vertrauen und Verantwortung in die neue Phase eintreten. Aí aqui, o verbo müssen dá para usar o conjuntivo 1, não se confunde com o presente, porque o presente seria muss, e aqui dá para usar então o müsse. Então, o país teria que entrar nessa nova fase com confiança e responsabilidade. Então, normalmente, e ela ainda completa aqui com disse o ministro X, né, o ministro Conte no parlamento. Então, o uso do conjuntivo 2 aqui do würden tem a ver com o que eu falei no slide anterior. Ela não ia poder usar o werden, porque o werden é exatamente igual ao presente normal, e a pessoa que escreveu o texto quer se distanciar disso. Olha, gente, não é minha fala, é a fala do primeiro-ministro. Na última frase acontece a mesma coisa, essa mistura do conjuntivo 1 com o conjuntivo 2, justamente pelas mesmas razões. Ela começa com o conjuntivo 1, Italien könne aber nicht auf einen Impfstoff warten, ou seja, a Itália não pode esperar por uma vacina, e usou könne aqui, não usou kann, justamente para dizer não fui eu que disse, essa não é minha opinião, né? Você vê que em português não dá para dizer isso. Quando você fala a Itália não pode esperar por uma vacina, não fica claro se é a opinião do jornalista que acha que a Itália não pode esperar pela vacina ou se foi alguém que falou. Então, o tempo verbal em alemão deixa isso muito claro que não é a opinião do jornalista, que quem falou ela ainda está representando a fala aqui do primeiro-ministro. E logo depois ela diz, sonst würden Gesellschaft und die Wirtschaft irreparabel geschädigt, senão, ou em caso contrário, a sociedade e a economia seriam prejudicadas de forma irreparável. E aqui mais uma vez o würden usado no lugar do conjuntivo 1 pelas mesmas razões que eu já citei anteriormente. Então eu acho que agora fica um pouco claro na realidade como isso acontece. É um texto aqui jornalístico. Essa mistura do conjuntivo 1 e 2 acontece justamente para não se confundir com o presente, né? Diferente da primeira frase aqui do parágrafo que está no presente, que está dizendo aqui, olha, alguém falou, mas eu estou resumindo aqui com minhas próprias palavras. Certo? Então aqui eu coloquei as frases de maneira ordem mais normal, né, que a gente conhece sujeito, verbo, né? Sein Land hat, die Schutzmaßnahmen würden, das Land müsse, né? Aqui colocando aqui na ordem certinha para vocês identificarem qual é o sujeito de cada frase. Bem, eu vou responder aqui 3 perguntas que fizeram no próprio texto.
tem perguntas bem antigas, então assim, mil desculpas para as pessoas que esperaram, sei lá, 5 anos, 3 anos por uma resposta a essa pergunta, mas vamos lá. A primeira pergunta foi da Catiúcia, ela diz, mas e para expressar desejo, por exemplo, que venha o sol, o pronome que não será usado em alemão? Essa pergunta se refere a uma parte do texto em que eu menciono que o Konjunktiv 1 é muito usado em algumas expressões fixas para desejar coisas como, por exemplo, Deus te abençoe, enfim, tem algumas expressões bem fixas em alemão que você pode usar o Konjunktiv 1. Então, quando você deseja coisas em alemão, para pessoas ou expressam desejos, não existe um tempo verbal em alemão para isso, um tempo específico para desejar. Em português existe, a gente usa realmente o subjuntivo, então por isso a gente fala que venha, né, ou que você tenha muita felicidade, que você receba. Então a gente tem um tempo verbal para desejar coisas. Em alemão não existe um tempo verbal para isso. Em algumas expressões bem fixas que eu menciono no texto, como por exemplo, möge Gott dich segnen, não tem nenhuma conjunção. Usa o verbo mögen aqui no Konjunktiv 1 para fazer esse desejo. Nesse caso aí do que venha o sol, normalmente eu acho que em alemão usariam talvez o verbo lassen, não usariam uma conjunção que, talvez usaria o verbo lassen e diria algo como deixe o sol entrar, deixe o sol vir, assim, literalmente, né? Então falaria como lass die Sonne rein oder lass die Sonne scheinen. Eu acho que seria a maneira assim, mais comum de dizer essa frase assim, que venha o sol, né? Deixe com o verbo deixar e não precisaria usar uma conjunção que. A segunda pergunta é, nas situações em que expressamos dúvida, por exemplo, eu não creio que ele vá ou eu espero que ela saia, em alemão não se utiliza o conjuntivo. E essa foi a pergunta agora de poucos dias atrás, então o Luiz vai receber respostas assim, rapidamente, né? Enquanto algumas pessoas esperaram muitos anos, mil desculpas. Mas, então, como eu falei antes, esses usos do subjuntivo em alemão, que em Portugal é chamado de conjuntivo, eles não são paralelos. Os alemães não usam conjuntivo ou subjuntivo como esse que ele vá ou que ela saia para expressar dúvidas ou desejos, né? No segundo exemplo aí é um desejo, eu espero que, né, é um desejo. Então, como eu respondi a Catiúcia, não, os alemães não usam um tempo verbal, o conjuntivo para essas situações. Em alemão você vai usar exatamente o presente normal. Por exemplo, eu espero que ela saia, also ich hoffe, dass sie weggeht, nicht gehe, sondern geht, oder dass sie rausgeht, né? Weg oder raus aqui, dependendo da situação. Ou então eu não creio que ele vá, a frase aqui está sem contexto, não dá para saber exatamente qual verbo se usaria em alemão, mas vamos imaginar assim, eu não creio que ele vá ao médico, então ich glaube nicht, dass zum Arzt geht. Mais uma vez aqui, usaria o presente normal, por exemplo. Né? Então, respondendo aqui a segunda pergunta. E a última pergunta, Fábio, boa noite, as regras acima sobre Conjunctive 1 são válidas até hoje? Essa é a pergunta, eu precisei tirar uma dúvida, mas esse post é de 2011, então ainda foi antes do update, né? Pois a regra não coincidiu muito com o material que eu utilizo. Muito obrigada. Então, sim, as regras são válidas até hoje, como a gente viu num texto que eu retirei hoje da internet, dia 21 de maio de 2020, o Conjunctive 1 ainda está sendo usado para representar essa fala indireta em textos jornalísticos. Então, ainda é válido, mas não é válido, não é usado no dia a dia. Então, assim, se você vai contar o que seu amigo te falou, normalmente você pode usar o presente normal, ou às vezes o Konjunktiv 2, dependendo da situação, né? Então, se algum amigo fala para você, tut mir leid, ich kann zu deiner Geburtstagparty nicht kommen, né? Então, me desculpa, mas eu não posso vir para sua festa de aniversário, e você vai contar para alguém, fulano disse que não podia vir, você não precisa usar aqui o Konjunktiv 1, né? Ninguém usa, que todo mundo fala o presente normal, né? Hat gesagt, kommt nicht, kann nicht kommen. Sim. Às vezes as pessoas podem usar o Konjunktiv 2, né? Also, hat gesagt, könnte nicht kommen. Mas o presente também funciona se a situação ainda for válida hoje. Então, assim, essas transformações
que acontecem na língua portuguesa, na linguagem indireta, não tem, não são usadas no dia a dia aqui, certo? Então, Konjunktiv 1 é um tempo verbal muito mais usado na linguagem jornalística, na linguagem escrita e bem menos usado na linguagem diária, aqui do dia a dia. Bem, é isso, gente. Muito obrigado, vielen Dank. E é isso, até a próxima. Quaisquer perguntas, por favor, podem enviar. Infelizmente, eu não tenho como prometer que a resposta virá logo, mas assim que eu tiver um tempo, eu tento responder todo mundo. Um abraço, até mais. Tchau.